Quando você pergunta o que é saúde mental, a saúde mental, o que é isso? Quando essa é a pergunta, nós temos que fazer antes uma outra pergunta. O que é a mente? Você tem dentro de você pensamentos acontecendo, sentimentos também, emoções surgindo, ações sendo tomadas. De onde parte tudo isso? De um movimento presente de volição, de intenção, de interesse, de desejo? Acabamos de colocar aqui para você todo esse movimento interno que nós chamamos de mente. No entanto, essa é uma colocação apenas de palavras. Qual é a verdade sobre isso? Qual é a verdade sobre a mente? As memórias que você tem, as lembranças que você traz, são o resultado de experiências pelas quais você passou. São essas experiências, memórias e lembranças que se apresentam como pensamentos, sensações, sentimentos e emoções neste corpo, nesta estrutura também psicológica, que nós chamamos de mente. Portanto, a saúde mental, o que é? Se pudéssemos colocar isso em palavras, isso fosse o suficiente, tudo bem? Nós diríamos que a saúde mental é a mente livre do sofrimento. Portanto, o que não é essa saúde mental? Nós temos que investigar o que não é esta saúde interna daquilo que nós chamamos de mente, para a compreensão do que a saúde da mente significa. Quando não há estresse, ansiedade, raiva, medo, preocupações, quando temos a serenidade, a paz, o silêncio, o amor e a liberdade, é assim que nos deparamos com a verdade de um estado interno de presença, de consciência, que podemos chamar de não mente ou mente livre. No entanto, estamos apenas no campo da teoria, no campo da ideia, do pensamento. Nós precisamos conhecer de uma forma direta, vivencial, o significado real de uma vida livre do sofrimento. O sofrimento ele tem dois aspectos. Ele tem um aspecto físico, quando você tropeça e cai e se machuca. Quando você passa por um acidente e tem uma contusão, ou um osso quebrado em um acidente, ali temos a presença da dor. A presença da dor, ela é física. A presença do sofrimento é algo psíquico, interno. A presença do sofrimento é a presença da mente. Nós temos diversas formas
de sofrimento nesta mente em dor psíquica. Isso está presente em razão da presença do eu, da presença do ego. É o que temos aqui discutido com você, investigado com você, explorado com você. Nós estamos constantemente investigando isso, nos aproximando da liberdade de uma mente livre, nova, silenciosa, onde temos um novo modo de lidar com a vida como ela acontece. É isso que estamos propondo aqui, aprofundando aqui com você. Isso é algo que requer um trabalho em nós mesmos. Olhe para o mundo à sua volta. Nós estamos trabalhando para construir uma estrutura de segurança material. Nós trabalhamos por isso. Nós trabalhamos, adquirimos dinheiro, compramos, empreendemos, investimos. Tudo na busca ou tentativa de obtermos para a nossa vida uma qualidade de vida em segurança física. Nós confundimos o encontro com a felicidade com a realização material. A presença do conforto, da estabilidade e segurança, que se obtém em obter coisas, em conquistar e realizar externamente, nos negócios, nos empreendimentos, na conquista de bens materiais. Nós negligenciamos a realidade daquilo que somos para investirmos naquilo que desejamos ser, naquilo que acreditamos que precisamos ter. Nós não tomamos ciência do que é, porque ficamos na ideia do que precisamos ser, do que devemos ser, do que deveríamos ser. Devemos ser diferente do que somos. Somos criaturas inquietas, preocupadas, problemáticas, em desordem emocional. Temos uma mente inquieta, tagarela, preocupada. Vivemos estressados, deprimidos, angustiados. Nos falta a saúde mental. Nós perguntamos o que é saúde mental. Ao mesmo tempo que fazemos essa pergunta, nós continuamos investindo no que deveria ser, em razão do desconforto sobre isso que nós somos, nesta qualidade de mente que nós conhecemos. Mas não paramos para investigar a verdade do que é, porque estamos num projeto de realização externa ou de conquistas também internas a nível emocional, sentimental. Essa procura pelo amor, o que na realidade é uma busca por sensações, por preenchimentos emocionais, sentimentais, românticos. Essa é a confusão em que nós nos encontramos. E nós estamos assim porque nós não conhecemos a verdade sobre aquilo que nós somos, o que demonstramos ser, o que expressamos ser nesse contexto de relação com a vida, como ela acontece. Assim, aprender sobre
nós mesmos. Aprender sobre o autoconhecimento. É se auto-revelar. Se você se auto-revela, fica ciente de si mesmo. Da forma como o pensamento acontece. O sentimento também. A emoção, a sensação. É precisamente isso que nos falta. É necessariamente isso que nos escapa. Porque estamos sempre olhando para fora e buscando do lado de fora, exteriormente, externamente, alguma coisa para mim. Quem é esse na insatisfação? Quem é esse na procura de segurança por estar inseguro? Porque está temeroso? Porque está infeliz? Quem sou eu? Você é um médico, é um engenheiro? Você trabalha em uma determinada profissão? Você já adquiriu muitas coisas na vida e tem outras para adquirir. Está se organizando para alcançar. Externamente, você é alguém bem-sucedido, realizado. E internamente, continua sendo alguém ainda frustrado, com problemas, infeliz, apesar das conquistas, realizações. Porque temos esta qualidade de mente e este modelo de pensar sobre nós mesmos, sobre a vida. Por que isso está presente? É a compreensão de si mesmo, neste aprender sobre o autoconhecimento. É nisso que estamos aqui, investindo, explorando, indagando, averiguando, questionando, estudando. Qual é a verdade sobre mim? O que é aprender sobre mim? Sobre eu mesmo? O que é esse aprender? Como aprender sobre quem eu sou? É nesta aproximação de um aprender sobre aquilo que se passa dentro de cada um de nós, nesta relação com o momento presente. Esse momento presente consiste de pessoas surgindo em nossas vidas. Algumas nós conhecemos e outras estamos conhecendo. Esse momento presente consiste em situações. Algumas conseguimos lidar com ela com uma certa tranquilidade e outras nos trazem surpresas, muitas delas bastante desagradáveis. Isso é parte do momento presente, do que aqui está surgindo. A pergunta é como lidar com isso? Como lidar com as situações? Como lidar com as pessoas? Como lidar comigo mesmo? Quem sou eu? O que é esse aprender? Descobrir aquilo que aqui está, neste instante, se revelando. É descobrir a verdade sobre o pensamento. Porque observe, toda e qualquer situação surgindo aqui, o nosso primeiro critério de aproximação, a nossa primeira forma de aproximação, é a aproximação a partir do que o pensamento tem a dizer sobre isso. Não existe nada mais íntimo de você do que o pensamento. O
Pensamento é algo que está presente, acontecendo a cada instante. Você não tem um único minuto. Um minuto são 60 segundos. Você não tem um único minuto sem a presença de vários pensamentos. Você não tem 30 segundos sem a presença de vários pensamentos. Eles são sequenciais. Eles surgem de uma forma associativa. Observe, investigando a questão do pensamento. Quando você se depara com uma cena, aquela cena evoca de dentro de você uma lembrança de uma imagem. E logo a seguir, uma outra imagem segue aquela primeira, e uma terceira segue aquela segunda, e uma quarta imagem segue aquela terceira, e assim por diante. Os pensamentos em você são sequenciais. Durante 30 segundos, dezenas de pensamentos. Durante um minuto, centenas de pensamentos. E você não se dá conta de como a mente está acontecendo, de como ela está funcionando em você. Você não se dá conta de que um único pensamento, ele se torna responsável por inúmeros outros pensamentos sequenciais, com um volume de sensação que podem se transformar em sentimentos e emoções. A partir daí, as ações surgem. Assim, nossas ações, impulsionadas pelo pensamento, fazem parte do modelo da pessoa que você é. Portanto, o que você chama de pessoa é um movimento de pensamentos em expressão, tomando ações. Algumas dessas ações são problemáticas, para não dizer a maioria delas, porque nascem de um fundo que é o pensamento, impulsionado por desejo ou por medo. O que conhecemos por desejos são impulsos de pensamentos. Você acredita que é alguém presente, sendo o pensador o responsável pelo processo, enquanto que, na realidade, todo esse processo ele é mecânico, inconsciente e reativo. Algo automático, descontrolado, algo que nasceu de um impulso, de um estímulo, de algo que os olhos presenciaram. Então, externamente ou internamente, o impulso é inconsciente. Esse impulso inconsciente é o que nós chamamos de mente. Chamamos de mente consciente ou mente inconsciente. É o modelo desta consciência que nós chamamos de pessoa. Então, quem é você? Qual é a verdade sobre você? A presença do pensador é uma ideia, é uma sugestão do próprio pensamento. Quando você está triste, acabamos de colocar aqui como se processa isso. Quando você está com raiva, acabamos de colocar. Quando está preocupado, foi o que nós colocamos aqui. Esse desencadeamento de pensamentos
sensações, sentimentos e emoções. Está produzindo desordens internas dentro de você. E isso está em expressão na relação com o marido, com a esposa, com os filhos, com os acontecimentos. É isso que nós chamamos de vida. Ao nos aproximarmos neste aprender sobre nós mesmos, começamos a tomar ciência de todo esse processo. É como um mecânico. Ele é capaz de montar um motor. Ele pega o bloco e monta o seu motor. E ali coloca as peças. E depois você tem o motor funcionando perfeitamente. O sentido do eu, do ego, a pessoa que você é. Você não sabe lidar com ela. Você não sabe lidar consigo mesmo. Porque você não se conhece. Assim como você não sabe montar o motor. Não sabe desmontar e não sabe montar. Um mecânico de automóvel sabe montar e desmontar um motor. São muitas peças. Ele tem um bloco e ele monta e desmonta. Nós não sabemos nada sobre quem nós somos, mas temos a ideia de quem somos. Essa ideia parte de um princípio de ignorância, de ilusão, de imaginação. Essa é a pessoa que você é. Se você não sabe a verdade sobre si mesmo, você não sabe a verdade sobre o outro. E, no entanto, carrega a arrogância, a ilusão de que conhece o outro, porque está convivendo com ele há 30 anos. Observe sua relação com ele ou ela. É conflituosa, é problemática. Olhe para sua relação com você mesmo. É problemática, é conflituosa. Se você não tivesse conflito dentro de você, sofrimento dentro de você, medos, desejos, contradições, a realidade presente seria outra, não a verdade que se revela como estresse, como ansiedade, depressão, angústia, medo, sofrimento, ausência de saúde mental. Portanto, aqui juntos, investigar a natureza da pessoa, a natureza do eu, é ter uma compreensão direta de como nós funcionamos. Portanto, aprender sobre o autoconhecimento é a base para uma visão da vida em sabedoria. A presença do autoconhecimento lhe dá a base para a meditação. Nós temos enfatizado aqui a importância de conhecer a verdade da arte de ser. Real consciência, verdadeira liberdade, sabedoria. Isso é algo que diz respeito à realidade deste ser, algo além desta pessoa que conhecemos sobre nós mesmos, que é na realidade a ignorância sobre quem nós somos. Aquilo que consideramos o conhecimento da pessoa, que é a pessoa que acreditamos ser, é na realidade o desconhecimento, a ignorância, a ilusão sobre nós mesmos. Então, a meditação, o que é? É se aproximar da vida, é se aproximar de si mesmo, tendo a clareza do que esse momento aqui revela.
quando não há mais a ignorância. A ignorância sobre quem nós somos, a ignorância sobre a pessoa, que é o modelo do pensamento, que está presente em cada um de nós, sobre este eu. Quando isso termina, nos deparamos com a revelação do momento, com a revelação da vida. Essa é a presença da meditação. Meditação não é procurar um espaço, um lugar onde você se assenta e ali tenta aquietar a mente, silenciar o pensamento pelo esforço, a partir de uma técnica ou prática. A presença da meditação é o olhar para as nossas reações quando nos tornamos cientes de como o pensamento acontece, como acabamos de colocar agora há pouco. Sem se envolver com o pensamento cessa. Então há um olhar sem o pensador, há um perceber sem o percebedor, há uma ciência de revelação da vida aqui e agora acontecendo. Sem a pessoa, sem o eu. Então ocorre, neste momento, um encontro com a vida. A constatação da vida neste encontro é a ciência de um encontro com Deus. Como encontrar Deus? Assumindo a ciência da vida. A pessoa não pode assumir isso. É quando a pessoa não está. É quando a ilusão de uma identidade que é o eu, o ego, que se separa da vida, que se separa do outro. Quando isso se dissolve, temos a presença da realidade de Deus. Como encontrar Deus? Assumindo a realidade daquilo que aqui está presente, quando não há mais a ilusão. Para um mecânico, não há qualquer dificuldade de lidar com o motor. Para o sábio, não há qualquer dificuldade de lidar com o momento presente, sem o passado. E quando não temos mais o passado, não temos mais a ilusão de uma identidade presente. É esse o real contato com Deus. Essa é a resposta para a pergunta: como encontrar Deus? Contato com a vida é um contato de ser, consciência, felicidade. Não há alguém nesse contato. Não temos a presença de uma identidade separada da vida, separada de Deus. Portanto, a revelação daquilo que é você em sua natureza verdadeira é a realidade de ser, a verdade sobre Deus. Está se revelando aqui, momento a momento, quando a meditação está presente. Assim, a meditação, o que é? É a ciência de que há uma realidade presente. Seu natural estado de ser é meditação. Não é você meditando, é a realidade da meditação, a verdade de ser. Todo o nosso trabalho aqui consiste em estudar isso, em se abrir para esta visão, percepção e compreensão do momento. Não temos a presença do pensamento.
a ideia de passado, presente e futuro não se revela quando se revela a verdade. Não se revela porque a ideia não está mais. Passado, presente, futuro é algo que não passa de uma ideia, de um conceito, do próprio pensamento. É ele que separa passado, presente e futuro. É ele o modelo da divisão, criando toda essa noção de alguém presente, alguém no tempo, alguém que foi, que é e que será. A liberação nesta vida é a ciência de ser. Não há mais este vir a ser. Não há mais este foi ou será. Não há mais este deixar de ser ou se tornar. Assim, o encontro com Deus é o encontro com a vida. Não há alguém nesse encontro. É a vida em expressão, como sendo a verdade deste ser, que é ser. É o que estamos trabalhando aqui com você. É encontros online nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos. São 2 dias. Quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para esses encontros online nos finais de semana. Além dos encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é o que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Então, ou nós temos uma vida real onde há esta verdadeira e genuína inteligência divina e com ela a presença da liberdade, onde nós conhecemos o amor, ou nós temos esta mera vida, que é a vida comum a todos, que por mais que realizemos coisas externamente, ainda estará presente a ignorância.